O sistema solar abriga uma variedade extraordinária de corpos celestes, desde o imponente Sol até os pequenos planetas e luas que o orbitam. Composto por 8 planetas conhecidos, incontáveis luas, asteroides, cometas e outros objetos celestes, o sistema solar é um exemplo magnífico da vastidão e complexidade do universo que nos rodeia. Nesta exploração, mergulharemos nos componentes essenciais do sistema solar, examinando suas origens, características distintas de cada planeta e os mistérios que continuam a intrigar cientistas e entusiastas da astronomia. Ao compreendermos a estrutura e a dinâmica desse sistema, somos levados a uma jornada de descoberta que amplia nossa compreensão da evolução cósmica e das possibilidades de vida além do nosso planeta natal, a Terra. Este é o canal Control Science. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e a inscrição no canal. E também ative o sininho para receber todas as notificações. A estrela do nosso sistema solar, o Sol, merece atenção singular. O Sol é uma estrela anã amarela que se encontra no centro do sistema solar, sendo uma fonte vital de energia para a Terra. Possui um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros e composto principalmente por hidrogênio e hélio. Sua energia é produzida no núcleo, onde ocorrem reações nucleares que geram calor e luz. A superfície visível do Sol, chamada fotosfera, tem temperaturas de cerca de 5.537,8 graus Celsius e emite a maior parte da luz visível. Acima da fotosfera estão camadas como a cromosfera e a coroa, que fazem parte da atmosfera solar. A coroa é notavelmente mais quente do que as camadas inferiores, um enigma que os cientistas ainda estão tentando entender. O Sol tem um ciclo de atividade solar que dura cerca de 11 anos, alternando entre fases de alta e baixa atividade. Durante a fase de máxima solar, ocorrem eventos como manchas solares, explosões solares e ejeções de massa coronal, que podem afetar a Terra, causando tempestades geomagnéticas e perturbações em sistemas de comunicação e energia. O Sol também possui um campo magnético que se estende pelo espaço, conhecido como campo magnético interplanetário. Este campo é transportado pelo vento solar, um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. A atividade solar é monitorada pelo Centro de Previsão do Tempo Espacial NOAA, que emite alertas sobre os eventos climáticos espaciais perigosos que podem afetar a Terra. O Sol continuará a evoluir ao longo do tempo e, eventualmente, se transformará em uma estrela gigante vermelha antes de se tornar uma anã branca. A compreensão do Sol é crucial para a nossa compreensão do clima espacial e seu impacto em nosso planeta, como para estudo de outras estrelas e sistemas solares distantes. E nossa jornada nos leva pelos 4 planetas terrestres. Mercúrio, o menor planeta e o mais próximo do Sol em nosso sistema solar, tem características únicas e extremas. Com um tamanho ligeiramente maior que a Lua da Terra, sua proximidade com o Sol faz com que ele experimente temperaturas altas e baixas extremas. As temperaturas diurnas podem chegar a 430 graus Celsius, enquanto as noturnas podem cair para menos 180 graus Celsius, devido à falta de atmosfera para reter o calor. Apesar de não ser o planeta mais quente, esse título pertence a Vênus. Mercúrio é mais rápido, completando uma órbita ao redor do Sol a cada 88 dias terrestres. Seu ambiente inóspito e a radiação intensa tornam improvável a existência de vida como a conhecemos. Mercúrio tem cerca de 1/3 do tamanho da Terra e está a 0,4 unidades astronômicas de distância do Sol, o que significa que a luz solar leva cerca de 3,2 minutos para viajar do Sol até ele. Sua órbita excêntrica resulta em variações extremas de distância do Sol, afetando sua temperatura e as condições climáticas. O planeta gira lentamente em seu eixo, completando uma rotação a cada 59 dias terrestres, e sua órbita peculiar resulta em um dia solar de 176 dias terrestres. Mercúrio não possui luas nem anéis, e sua superfície é marcada por crateras de impacto, semelhante à da Lua. Sua estrutura interna inclui um grande núcleo metálico, representando cerca de 85% do raio do planeta, e uma camada externa de manto e crosta, com cerca de 400 km de espessura. A superfície é predominante marrom acinzentada, com características brilhantes chamadas de raios de cratera, resultantes de impactos de asteroides e cometas.
Devido às suas temperaturas extremas, Mercúrio pode conter gelo de água em crateras profundas nos polos e em áreas permanentemente sombreadas. Sua fina exosfera é composta por átomos expelidos da superfície pelo vento solar e meteoroides, principalmente oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. O campo magnético de Mercúrio, embora fraco em comparação com a Terra, interage com o vento solar, gerando tornados magnéticos intensos que canalizam plasma solar para a superfície. Esse pequeno e fascinante planeta foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, resultando em uma paisagem única e extremamente hostil. Vênus é um planeta coberto por nuvens e nomeado após a deusa romana do amor. Apesar dessa homenagem, suas características são extremamente desafiadoras. O planeta é um vizinho próximo da Terra e o segundo mais próximo do Sol. Sua superfície é excepcionalmente quente, capaz de derreter chumbo devido a um efeito estufa descontrolado. Sua atmosfera densa faz com que o Sol pareça uma mancha de luz na superfície. Ao contrário da Terra, Vênus gira para trás, tem um dia mais longo do que seu ano e não apresenta estações. Acredita-se que tenha sido habitável há bilhões de anos, mas seu efeito estufa descontrolado transformou a água superficial em vapor, que escapou para o espaço. Atualmente, sua superfície é dominada por rochas vulcânicas e temperaturas extremas. Embora a vida na superfície de Vênus seja improvável, a atmosfera superior pode conter micróbios extremófilos, já que as condições são mais moderadas a cerca de 50 km de altitude. Manchas escuras persistem nas nuvens de Vênus, desafiam explicações convencionais e levam à possibilidade remota de vida microbiana. Vênus tem características geológicas variadas, incluindo vulcões, montanhas e planícies. A sonda Magalhães da NASA mapeou detalhadamente sua superfície, revelando uma paisagem marcada pela atividade vulcânica. A história de formação de Vênus e suas diferenças em relação à Terra fornece informações valiosas sobre a formação de planetas habitáveis e sua evolução. A ausência de um campo magnético intrínseco é compensada por um campo magnético induzido pela interação com o vento solar. Embora Vênus seja um planeta extremo, seu estudo oferece insights sobre a evolução planetária, a busca por vida extraterrestre e o entendimento mais amplo do universo. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, e o único com vida conhecida. Embora seja o quinto maior planeta, é o maior dos planetas rochosos próximo ao Sol, e o único com água líquida em sua superfície. O nome Terra é uma palavra germânica que significa o chão, ao contrário dos outros planetas nomeados após deuses. Com um clima hospitaleiro e água líquida abundante, a Terra suporta uma variedade de vida. Seus vastos oceanos desempenharam um papel vital no início da vida há cerca de 3,8 bilhões de anos. As características que tornam a Terra favorável à vida estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, que podem alterar significativamente seu equilíbrio ambiental. A Terra tem um raio de 6.371 km, sendo o maior planeta rochoso e o quinto maior planeta no geral. Sua distância média ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, medida em unidades astronômicas. A Terra completa uma rotação a cada 23,9 horas e leva cerca de 365,5 dias para orbitar o Sol. Isso leva à adição de um dia bissexto, a cada 4 anos para manter o calendário sincronizado com a órbita. A inclinação de 23,4 graus do eixo de rotação da Terra causa as estações do ano. Quando o hemisfério está inclinado em direção ao Sol, experimenta o verão, enquanto o outro hemisfério experimenta o inverno. A Terra possui uma única Lua, que é responsável pela estabilidade do planeta e regulação climática. A Lua é resultado de uma colisão há bilhões de anos e está a cerca de 384.400 km de distância. A Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos a partir de gás e poeira puxados pela gravidade. Ela possui um núcleo interno sólido, um núcleo externo líquido, um manto e uma crosta sólida. Assim como Marte e Vênus, a Terra possui vulcões, montanhas e vales. A litosfera é composta por placas tectônicas que estão em constante movimento, causando terremotos e formação de cadeias montanhosas. Os oceanos cobrem cerca de 70% da Terra e têm uma profundidade média de 4 km.
A maior parte dos vulcões terrestres está localizada sob os oceanos, e a maior cordilheira, mais extensa que os Andes, Rochosas e Himalaias juntos, está submersa. A atmosfera terrestre é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ela afeta o clima e nos protege da radiação solar, além de meteoroides. Devido à rotação e ao núcleo de ferro e níquel, a Terra possui um campo magnético que protege contra o vento solar. Esse campo causa auroras nas regiões polares e também pode sofrer inversões magnéticas. A Terra é um planeta complexo com uma variedade de características e sistemas que tornam o ambiente único e propício para a vida. Marte, o quarto planeta a partir do Sol, é um mundo desafiador e intrigante. Seu ambiente é marcado por secura, rochas e frio intenso, facilmente visível no céu noturno devido ao seu brilho vermelho característico. Marte foi nomeada após o deus romano da guerra devido à sua cor avermelhada, associada ao sangue. Essa tonalidade é resultado da oxidação do ferro presente na sujeira marciana. Embora atualmente não se espere encontrar vida em Marte, os cientistas buscam vestígios de vida passada, quando o planeta era mais quente e úmido. Com cerca de metade do tamanho da Terra e uma distância média de 228 milhões de quilômetros do Sol, Marte possui dias semelhantes aos da Terra, durando 24,6 horas. Um ano marciano, porém, equivale a 687 dias terrestres devido à sua órbita elíptica. Marte exibe estações distintas devido à sua inclinação axial de 25 graus, semelhante à Terra. Phobos e Deimos têm formas irregulares e recebem seus nomes dos cavalos da carruagem do deus grego da guerra. Phobos, a maior das duas, está se aproximando de Marte e possivelmente colidirá ou se desintegrará em milhões de anos. Apesar da ausência de anéis, o possível impacto de Phobos poderia criar um anel empoeirado. Formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, Marte possui um núcleo denso de ferro, níquel e enxofre, circundado por um manto rochoso e uma crosta composta por ferro, magnésio e outros elementos. Sua superfície variada exibe tons de marrom, dourado e bronzeado, devido à presença de minerais diversos. O planeta possui várias características notáveis, incluindo o sistema de cânions Valles Marineris, que supera o Grand Canyon, e o vulcão Olympus Mons, o maior do sistema solar. Marte já teve um passado aquoso, com evidências de antigos rios e leitos de lagos. Hoje a água está presente principalmente como gelo nas regiões polares e em água sazonal que flui em encostas e crateras. A atmosfera fina do planeta é predominante composta de dióxido de carbono, nitrogênio, argônio, proporcionando céus avermelhados e nebulosos. Com temperaturas que podem variar de menos 142 a 21 graus Celsius, Marte é um mundo de extremos climáticos. Tempestades de poeira podem encobrir o planeta, e sua ausência de um campo magnético global torna-o vulnerável a impactos de objetos espaciais. Embora Marte possua desafios para os humanos, é um alvo fascinante para a exploração científica e possivelmente a colonização futura. Para falar sobre outros planetas, a diversidade dos gigantescos gasosos, Júpiter, o quinto planeta a partir do Sol, destaca-se como o maior do sistema solar, com uma massa que supera a soma de todos os outros planetas. Suas distintas listras e vórtices são, na realidade, nuvens de amônia e água em uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio. A icônica Grande Mancha Vermelha, uma tempestade há séculos em atividade, é um destaque de suas características. Embora inóspito para a vida, Júpiter está cercado por diversas luas e possui anéis de poeira. Júpiter possui 4 luas principais, Lo, Europa, Ganimedes e Calisto, conhecidas como satélites galileanos, oferecem locais fascinantes para estudos. Europa, em particular, com um oceano abaixo de sua superfície gelada, pode abrigar formas de vida. Júpiter possui dimensões impressionantes, com um raio que excede 11 vezes o da Terra. Sua distância média do Sol é de 778 milhões de quilômetros, aproximadamente 5,2 unidades astronômicas. Uma peculiaridade é o curto dia de apenas 10 horas, enquanto um ano jupiteriano é equivalente a cerca de 12 anos terrestres. As complexas características de Júpiter são influenciadas por seus ciclos de órbita e rotação. Seu ambiente atmosférico exibe inúmeras faixas, manchas e tempestades.
A sonda Juno da NASA forneceu insights reveladores sobre a estrutura das tempestades e a composição das camadas atmosféricas. Além disso, Júpiter abriga um campo magnético poderoso, o qual influencia sua magnetosfera, gerando auroras espetaculares e expondo luas internas a radiações intensas. Apesar de não ser um candidato propício à vida, Júpiter continua sendo um objeto de intenso estudo e exploração, oferecendo insights valiosos sobre a formação e evolução dos planetas gigantes gasosos. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em nosso sistema solar. É uma vasta esfera composta principalmente de hidrogênio e hélio, semelhante a Júpiter. Distingue-se por seus espetaculares anéis, que são únicos e complexos, além de abrigar dezenas de luas. Este planeta, nomeado em honra ao deus romano da agricultura e da riqueza, possui um sistema rico em descobertas científicas e mistérios por explorar. Apesar de ser um ambiente improvável para a vida devido a temperaturas extremas, pressões e matérias voláteis, algumas de suas luas, como Encelado e Titã, que possuem oceanos internos, poderiam sustentar formas de vida. Saturno é excepcionalmente grande, com um diâmetro 9 vezes maior do que a Terra. Sua distância média do Sol é de 1,4 bilhões de quilômetros, o equivalente a 9,5 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, com a luz solar levando 80 minutos para alcançar Saturno dessa distância. O planeta possui uma órbita de 29,4 anos terrestres ao redor do Sol, com um eixo inclinado similar ao da Terra, o que gera suas estações sazonais. Suas luas, 83 ao todo, incluindo Encelado e Titã, oferecem uma variedade de características intrigantes. As luas possuem oceanos internos e são fontes de intensa pesquisa científica. Os anéis de Saturno, uma característica icônica, são compostos por bilhões de fragmentos de gelo e rochas que variam de tamanho, desde partículas minúsculas até pedaços do tamanho de montanhas. Os anéis principais incluem A, B e C, com outros anéis mais fracos e mais distantes. A divisão Cassini, uma lacuna de quase 4.700 km, separa os anéis A e B, estendendo-se a até 282 mil quilômetros do planeta. Os anéis possuem uma estrutura complexa e orbitam em velocidades diferentes. A formação de Saturno ocorreu quando o sistema solar tomou forma, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O planeta não possui uma superfície sólida e é coberto por nuvens e gases. Ventos extremamente fortes e características atmosféricas, como o hexágono no Polo Norte, tornam Saturno um lugar único. Sua magnetosfera é poderosa, com auroras causadas por partículas ejetadas de suas luas e pelo campo magnético em rápida rotação. Em resumo, Saturno é um planeta notável com características impressionantes, incluindo seus anéis espetaculares, luas intrigantes e características atmosféricas únicas. Sua complexa composição e fenômenos únicos continuam a fascinar cientistas e observadores. Urano, o sétimo planeta do Sistema Solar e o terceiro maior em diâmetro, é um gigante de gelo caracterizado por temperaturas extremamente frias e ventos violentos. Ele possui um ângulo de inclinação único em relação à órbita, de quase 90 graus, o que faz com que pareça girar de lado enquanto orbita o Sol. Descoberto em 1781 pelo astrônomo William Herschel, Urano é o primeiro planeta identificado usando um telescópio. Com um diâmetro 4 vezes maior que o da Terra, Urano orbita uma distância média de 2,9 bilhões de quilômetros do Sol, levando cerca de 84 anos terrestres para completar uma órbita completa. Sua rotação é rápida, com um dia durando cerca de 17 horas. Urano é notável por uma inclinação excepcional, com o equador quase perpendicular à órbita. Isso resulta em estações extremas, com cada polo ficando exposto à luz solar direta por cerca de um quarto de seu ano. Urano é um dos 2 planetas que giram na direção oposta à maioria, conhecidos como retrógrados. O planeta possui 27 luas, com nomes inspirados em obras de Shakespeare e Alexander Pope. Também ostenta anéis compostos por 9 anéis internos e 2 externos, que variam em cor e características. Urano se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, composto principalmente de materiais gelados, como água, metano e amônia, envolvendo um pequeno núcleo rochoso.
A cor azul esverdeada do planeta é resultado da presença de gás metano em sua atmosfera. Com temperaturas extremamente baixas e pressões intensas, a atmosfera de Urano é composta principalmente por hidrogênio e hélio, com traços de metano, água e amônia. Ventos de até 900 km por hora varrem o planeta, exibindo padrões complexos de circulação. A magnetosfera de Urano é incomum, com um campo magnético inclinado e deslocado em relação ao centro do planeta. Auroras também são detectadas, mas ao contrário da maioria dos planetas, elas não estão alinhadas com os polos devido ao campo magnético desequilibrado. A cauda da magnetosfera estende-se por milhões de quilômetros no espaço, apresentando um padrão de saca-rolhas devido à rotação lateral do planeta. Netuno é o oitavo e mais distante planeta do Sistema Solar. É um gigante de gelo chicoteado por ventos supersônicos e está localizado a mais de 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Foi descoberto em 1846 por Johann Galle, com base em previsões de Urbain Le Verrier. O nome Netuno foi dado em referência ao deus romano do mar. Este planeta é caracterizado por condições extremas. É muito frio com temperaturas cerca de 900 vezes mais baixas que as da Terra, e seu meio-dia pareceria crepúsculo sombrio devido à distância do Sol. Netuno é um gigante azul com um diâmetro cerca de 4 vezes maior do que o da Terra. Sua órbita leva 165 anos terrestres para completar, e um dia em Netuno dura cerca de 16 horas. Netuno tem 14 luas conhecidas, sendo a maior delas Tritão. Tritão é interessante porque orbita em sentido contrário à rotação de Netuno, o que sugere que foi capturada pelo planeta. O sistema de anéis de Netuno inclui 5 anéis principais e 4 arcos de anéis. Sua formação ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos e é composto principalmente por hidrogênio, hélio e metano. A atmosfera de Netuno é muito ventosa, com ventos 3 vezes mais fortes do que os de Júpiter. Uma tempestade oval chamada Grande Mancha Escura foi observada em 1989, mas desapareceu desde então. Além desses planetas, o Sistema Solar abriga uma variedade de tamanhos de asteroides. Esses asteroides são corpos rochosos ou metálicos que variam de tamanho, desde pequenas rochas até objetos com centenas de quilômetros de diâmetro. A maioria desses asteroides reside no cinturão principal, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Esses objetos são remanescentes da formação do Sistema Solar e não conseguiram se coalescer para formar um planeta devido à influência gravitacional de Júpiter. Indo além do Sistema Solar, temos o Cinturão de Kuiper, que é uma região além da órbita de Netuno, contendo uma grande quantidade de pequenos corpos, incluindo planetas anões como Plutão, Haumea e Makemake. Compreender essas regiões nos traz o conhecimento sobre a formação e a evolução do nosso Sistema Solar, além de apontar para as origens e possíveis ameaças cósmicas. E aqui concluímos nossa exploração cósmica. Após emergir na beleza da Via Láctea, compreender o papel do Sol, explorar os planetas terrestres, admirar os gigantes gasosos e conhecer as regiões além dos planetas, somos levados a apreciar a diversidade e a complexidade do nosso próprio quintal celeste. A exploração espacial continua a revelar segredos e expandir nossa compreensão do universo, lembrando-nos da maravilha contida em cada fragmento do espaço que nos cerca. Como navegadores do cosmos, permanecemos inspirados em desvendar mistérios, proteger nosso planeta e buscar um entendimento mais profundo do vasto e incrível sistema solar da Via Láctea.